Bom dia, gente querida. A comunidade Brain Brasil está aqui para relatar casos e vamos nos apresentando um a um. E nós vamos dar início com a Andréia Leandro, que ela é a coordenadora aqui no Brasil. Estamos nessa comunidade há um tempo, então ela vai pontuar algumas questões e apresentar o Brandim. Bom dia, André. Bom dia, Marion. Bom dia, Tessia. Todos sejam bem-vindos. Bom dia, então. Boa tarde, boa noite para quem for nos assistir depois. Estou muito feliz aqui que já nosso sonho, meu e da Denise Figueiredo, que até ela pede, sente muito por não estar aqui, porque ela está trabalhando nas Ilhas Virgens e lá está chovendo muito, então ela não está conseguindo acessar uma qualidade da internet para estar aqui com a gente, mas eu sei que de coração ela está aqui, porque junto com ela, né, então eu sou Andréia Leandro, sou facilitadora da ginástica cerebral, dos movimentos da ginástica cerebral, do Brain Gym. A Denise já é instrutora e consultora já há muitos anos, desde 2007, se eu não estou enganada. Ela já é instrutora de ginástica cerebral, de Brain Gym, lá nos Estados Unidos. Ela é uma brasileira que mora lá, né? E junto com ela, desde 2021, a gente começou essa caminhada junto, traduzindo o material de um dos cursos do Brain Gym 101. E já no final, novembro, vai fazer agora, né, 2 anos, que a gente deu o primeiro curso, que estava ali a Kessia, se não me engano, a Marion ainda não estava, né? Daqui da turma, a Kessia estava lá na primeira turma, né, lá do Brain Gym 101. E para a formação no Brasil, para facilitador, em português, claro que tem em outras línguas, mas para você, brasileiro, poder já fazer o curso com material em português, né, tem que fazer 3 cursos para se tornar facilitador e já poder dar aula, ensinar o Brain Gym, né? Mas, independente disso, qualquer um dos cursos você pode usar no seu dia a dia. Então, a Kessia já foi da primeira turma, do 101, nós temos o Brain Gym 104 e o 110, mas depois vocês podem buscar informações lá no nosso site, no nosso blog, que a gente vai colocar o link ali para vocês. Então, começando lá em 2021, começou a se formar essa comunidade linda de facilitadores, de pessoas se formando em português aqui no Brasil da ginástica cerebral. Eu me apaixonei quando descobri o curso alguns anos antes e a pandemia me oportunizou para fazer a formação em espanhol online, porque até então os cursos de Brain Gym não existiam online. Então, com a pandemia, o lado bom da pandemia foi essa oportunidade dessa formação. E nós conseguimos formar agora, alguns meses atrás, a nossa primeira turma de facilitadores, e aqui estamos com esse pessoal fantástico, maravilhoso, empolgado, envolvido, para a gente crescer essa comunidade aqui no Brasil, né? Temos a Sandra, que já tinha um conhecimento do Brain Gym já de alguns anos atrás, temos aqui a Kessia, temos a Marion, o Luciano, que a gente chama carinhosamente de tio Lu, do Celote Postural, e depois eles vão falar e vão divulgar que eles já têm uma turma deles de dar aula, foram meus alunos também, quando eu dei a minha formação de Brain Gym 104, e a gente quer isso, gente, que o Brain Gym cresça, porque a gente sabe dos benefícios, porque a ginástica cerebral, o Brain Gym, a técnica, são movimentos desenhados para justamente esses movimentos facilitar, ter autorrealização, crescimento pessoal em qualquer área da vida. Nasceu na educação, né, com o Paul Denison, que ele é um educador, né, que estudou, e viu-se que todo mundo poderia se beneficiar. Então, você fazendo qualquer um dos cursos, 101, 104 em português, por exemplo, você pode usar no seu dia a dia, na sua profissão, no seu trabalho, e a gente sabe o quanto isso faz bem. Né? Então, convidamos vocês para vir para a comunidade do Brain Gym Brasil. Eu, por exemplo, vou citar um exemplo de como uso, que hoje aqui a nossa ideia é falar dos estudos de caso e divulgar o curso dos nossos queridos aqui, pessoal do Celote Postural, que vai dar seu primeiro curso. Eu utilizo praticamente todas as minhas atividades, eu utilizo a ginástica cerebral. Tem um dos movimentos que vocês vão achar lá no blog, lá no site, que é uma mini equilibração que a gente chama de PACE, né? Mantivemos a pronúncia em inglês, que é um acrônimo para positivo, ativo, claro e energético. Quem faz os cursos, todos os dias nós temos segunda, sexta, 7 da manhã, 10 minutinhos, a oportunidade de fazer junto, em grupo, esses movimentos da sequência do PACE, que fazem muito bem para a gente. O Tio Lu pode até citar com quão bem fez para ele, eu sempre cito o exemplo dele, né, o quanto fez diferença na vida dele, vou deixar que ele conte. Né, e eu uso nas minhas atividades. Eu, por exemplo, sou facilitadora de círculos de construção de paz, e eu utilizo nos círculos, porque eu sei que essa integração, o cérebro está mais integrado, ajuda a gente a relaxar, estar mais presente naquela ação que eu estou fazendo naquele momento. Então, eu sei que isso faz diferença, porque a gente vivencia isso no dia a dia, e
utilizo nas minhas tarefas, né? Como facilitadora, nos meus cursos, em palestras, em tudo que eu vou, eu procuro utilizar a ginástica cerebral para meu benefício, para eu também me sentir bem, confortável e para ajudar as pessoas também a sentir esse benefício na vida deles. Então, eu acredito que a Sandra também vai querer falar um pouco da sua experiência, eu vou passar para ela aqui a bola, né? E cada um aqui vai falar de alguma experiência, um estudo, né? Como digo, um dos seus casos dessas fantásticas oportunidades que a gente tem de usar o branding na nossa vida, no dia a dia, o quanto faz bem para a gente. Então, e também se você tiver alguma pergunta, quiser saber, esclarecer um pouco mais sobre a ginástica cerebral, o branding, essa técnica fantástica, esses movimentos que fazem a diferença para que o nosso cérebro se tenha, fique integrado e a gente possa ser mais feliz, né, e ter muito bem-estar no nosso dia a dia. Sandra, para ti agora. Fechado, Sandra, seu microfone. Sandra, teu microfone está fechado. Sandra, tem que ligar o microfone. Isso. Eu conheci o branding já uns 20, em 2000. Então, uns 23 anos eu faço a prática. Levei para muitos estudantes também, em cada trabalho, cada escola, onde eu dava aula, quando coordenava núcleo de apoio ao estudante, eu aplicava, fazia com os alunos. Então, assim, a gente tem N relatos de sucesso na vida acadêmica, na vida pessoal, e também apliquei na família. Eu acho que começa com a gente, com a família, e vai estendendo aonde nós estamos, porque é uma prática que ela faz parte do cotidiano e em 7 minutos você pode ativar seu cérebro para o dia todo. Então, eu gostaria de falar rapidamente que há uns 10 anos a minha filha teve um AVC, e foi transitório, mas foi muito forte, né? Então, a primeira prática que eu fiz enquanto eles estavam pesquisando se deu sequela, que tinha indício de tumor, ela perdeu o equilíbrio, a visão de profundidade, não conseguia descer os degraus, olhava para os alimentos e não conseguia falar o que ela queria, mas depois ela expressou que ela pensava e não conseguia expressar pela fala. E eu comecei com as práticas do branding e ela disse depois, mais tarde, mãe, pensar dói, gravou isso assim, e ela disse que as técnicas, né, as práticas do branding foi que tiraram ela daquela situação, porque ela ficou imaginando que ela não sairia mais daquela situação. Então, ela faz as práticas desde o tempo que eu conheci, depois mais ainda, e então, em todo o histórico acadêmico, agora na segunda graduação, onde ela se separou pós-AVC com uma segunda graduação, ela sempre me pede, assim, né, um apoio, onde eu fico com ela, e ela, a última vez, ela me disse, mãe, meu cérebro está voando. Ela fechou de 4 matérias, 2 10 e 2 9,5. E ela tinha, assim, um medo, né, da cognição, um medo da testagem. E eu falei, tá vendo? E ela, assim, é a primeira pessoa a falar, ela diz, não consegue imaginar a vida sem o branding. E no nosso blog, que a gente vai colocar aqui e botar a tarja, quem puder ter aí para a gente já mostrar o nosso branding Brasil, ela tem um relato lá. Quem quiser ver o relato completo dela, muitos relatos, estudos de caso, vocês podem ir lá. Então, como somos muitos aqui e a gente está cronometrando o tempo, daí eu já passo para a Kézia, depois tem Marion e Tio Lu, tá? Então, muito obrigada, gente. Olá, pessoal. Bom, assim como a Andréia, eu também, e a Sandra, eu também utilizo, né, os movimentos do branding na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Eu sou pedagoga, sou terapeuta complementar, consteladora sistêmica, sou pedagoga sistêmica e trabalho e facilitadora do branding agora, né?
E então eu aplico os movimentos do Brian Dean em todas as atividades que eu realizo, nos atendimentos que eu faço, e os resultados são maravilhosos. Eu posso compartilhar a experiência pessoal que eu vivenciei, e é uma experiência que foi... O Brian Dean, ele tem algo muito especial, né? Que às vezes ele vai transformando, ele vai atuando de forma tão sutil que a gente leva um tempo para perceber. É igual uma dor de cabeça. Você está com aquela dor de cabeça, tem uns 2 dias doendo, e de repente aquela dor de cabeça passa, né? E você nem percebe que ela passou. Pode ter tomado um remédio ou não, mas passa. Aí você fala assim, minha dor de cabeça passou. O Brian Dean é assim. Eu tinha uma questão nos olhos, um problema nos olhos, que eu tinha que usar um colírio muito caro, e com o movimento que nós fazemos diariamente, como a Andrea falou, que é o movimento do PACE, né? E no movimento do PACE nós fazemos um movimento que chama botões cerebrais. E, aos poucos, essa questão nos meus olhos ela foi desaparecendo. Eu só percebi quando um dia eu olhei para o colírio e falei assim, eu não estou precisando mais usar o colírio. E aí eu entendi que eram os movimentos que nós fazemos, o movimento dos botões cerebrais, que nós movemos os olhos, né? Então, são transformações, mudanças, que às vezes são tão sutil que a gente leva um tempo para perceber. E uma outra experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês foi um trabalho que eu fiz com uma criança de 9 anos, ela é autista de nível 1 de suporte, e eu experimentei fazer sem nenhuma intenção, experimentei para ver como que seria esse trabalho. E eu pedi para essa criança que ela lesse algum texto, lesse um parágrafo, alguma coisa, que ela escolhesse. E ela escolheu ler uma folha, uma página de uma revistinha em quadrinhos. Ele fez a leitura, e aí, depois dele fazer a leitura, eu fiz um movimento com ele. Eu falei, olha, pensa num X. Pensar num X é um dos movimentos, uma das atividades que nós fazemos dentro do Brian Dean. Então, ele pensou. E aí, eu pedi que, novamente, ele fizesse a leitura da página. E ele fez. E eu perguntei para ele assim, você percebe alguma diferença na primeira leitura, da primeira leitura em relação a essa? Ou dessa em relação à primeira leitura? E ele virou e falou assim, percebi. Eu percebi que agora eu entendi o que eu li e eu consegui, e eu prestei atenção em alguns detalhes das imagens que estavam na página que eu não tinha visto. Então, assim, isso demonstra para nós o efeito do Brian Dean, o efeito imediato, porque o primeiro relato que eu compartilhei com vocês, eu falei de uma transformação que ela foi aos poucos, de forma bem sutil. E agora, ao compartilhar essa experiência, né, a gente tem a oportunidade de observar como que a transformação foi imediata para essa criança. O resultado foi na hora. Ele conseguiu se perceber de uma outra forma. Então, Brian Dean é isso. Brian Dean é movimento, é ação, é transformação, né? É maximizar os nossos resultados em qualquer área da vida. Em qualquer área da vida. Né? Então, para nós educadores, quem trabalha com educação, o Brian Dean ele é fantástico. Os movimentos são assim transformadores. E nós temos muitos relatos para compartilhar, mas o nosso tempo é pouco. Então, eu vou passar a palavra agora para o nosso casal ali, Marion e o Tilo. É com vocês agora. Um pouquinho, se alguém puder compartilhar o link do nosso blog e depois o flyer, tá? Obrigada. Tio Lu. Pode ser? Bom dia, sou Luciano Maziero, como as minhas belas companheiras aí, eu sou o Bendito Fruto, eu sou o único facilitador do movimento no Brasil, sou eu. Então as meninas me chamam carinhosamente, ou as pessoas me chamam carinhosamente de Tio Lu. Eu sou fisioterapeuta, sou autor do conceito Celote, sou inventor do equipamento Celote. E como a gente percebeu que o Celote também era algo integrativo, a gente foi buscar técnicas integrativas. A primeira que nós buscamos foi o BRMT, e através do BRMT a gente conheceu o PACE, e pelo PACE a gente resolveu nos aprofundar e conhecemos o Brian Dean.
E a primeira coisa que eu vou relatar é que eu passei a dormir. É isso, né, Andréia? O Branding me fez dormir com um sono de qualidade, né? Eu ter qualidade no sono. Eu sou um cara que sou muito intuitivo, muito criativo, então a minha cabeça pensa muito, então o Branding me ajudou a desacelerar os processos, organizar os meus processos e, obviamente, melhorar o meu rendimento no que faço. Como fisioterapeuta e autor do conceito Celote, a gente aplica a técnica, não, o método conceito Celote, e uma das fases que a gente utiliza durante o conceito Celote é a prática do Branding. Né, dentro do Espaço Celote, que é a nossa clínica modelo, nosso Centro de Desenvolvimento de Habilidades Humanas, todas as sessões são iniciadas com as crianças, os adolescentes e os familiares, os terapeutas, a faxineira, todo mundo que está na clínica, a irmã, quem está lá, a gente faz o PACE. E como a Kessia bem disse, né, você vai praticando e você vai observando as reações, e quando você vê, a criança está organizada, a criança está participando do Branding, a criança está tendo resultados com o Branding, e é muito interessante esse fato de como o movimento vai mudando as energias, o movimento vai organizando por si só todo o processo, né? Então, a gente tem essa alegria de somar mais uma técnica que tem efeitos imediatos, né? Hoje em dia, o Celote é aplicado. A gente diz que a gente não trabalha mais com diagnósticos, né? A gente trabalha com desenvolvimento de habilidades humanas. Então, a gente trabalha com diversas crianças de diferentes níveis de suporte, com diferentes habilidades, e essas habilidades todas são maximizadas, né? A gente vê o desempenho da criança se modificando com a junção das técnicas, com a participação efetiva do conceito Celote na vida dessas crianças, e muito pelo Branding e muito pelo BRMT também. A gente é muito grato a Deus por ter nos permitido ter acesso a esse tipo de conhecimento, né? Então, a gente fica muito feliz, e o principal é a modificação pessoal, que eu posso relatar de carteirinha, que dormir é muito bom. Então vamos lá. Eu sou Marion, eu sou fisioterapeuta, e depois fiz pedagogia, me apaixonei pela área da educação. Vim aqui relatar, né, a minha experiência. Eu utilizo os movimentos do Branding primeiro comigo mesma. Então, o Branding me trouxe a habilidade de eu me perceber melhor. O Branding tem o percebendo, isso é muito importante. O primeiro passo para a gente se transformar é se perceber. E, através dos movimentos do Branding, eu me organizo melhor como professora, como esposa, como mãe e como terapeuta. Então, realmente, os movimentos favorecem todas as áreas da minha vida. O tio Lu aqui falou um pouco da prática clínica, e eu vou aqui vou trocar com vocês aqui as minhas experiências quanto professora. O conceito Celote, a gente tem o Celote Cursos, então a gente dá aula aí pelo Brasil inteiro. E eu vou falar de um relato recente. Ontem a gente estava no Rio de Janeiro, na Escola de Equitação do Exército, junto à Associação Nacional de Ecoterapia, com um curso básico de ecoterapia. E eu utilizo o Branding antes de começar das minhas aulas, e eu percebo que eu consigo ter mais clareza para passar o conteúdo, mais tranquilidade, eu consigo ter mais concentração e mais percepção também. E durante as minhas aulas, antes de começar as aulas com os alunos, eu faço a prática do PACE, e ontem foi lindo, nós estávamos com uma turma de militares e civis, somando de 45 a 50 pessoas, numa grande roda, realizando o PACE. E é muito interessante que todo mundo chega muito eufórico, são muitas pessoas, todo mundo conversando, todo mundo animado para iniciar o dia. E assim que a gente conclui o PACE e alguns movimentos do Branding, todos retornam para as cadeiras no mesmo ritmo, porque PACE é ritmo. E todos sentam, e você vê que aquele corpo está preparado para receber o conteúdo. Isso que a gente vê hoje em dia, né? É a necessidade da organização do corpo para a gente se relacionar, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, seja para aprender. Tive o prazer de fazer o Branding 101 com a Denise aqui em Teresópolis, uma turma linda.
Depois tivemos o prazer e a oportunidade de fazer o Branding 104 com a Andréia, que está aqui com a gente. Fizemos esse curso online, que é importante a gente dizer também que a comunidade do Branding Brasil oferece tanto o curso presencial quanto o curso online. E concluímos o Branding 110 com a Denise, que é o curso que nos prepara para sermos facilitadores do movimento, e é o curso que nos prepara para a gente poder ministrar o curso Branding 104, que é esse que a gente, né, eu e o Tio Lu, pela primeira vez, não vai ser a primeira vez no Brasil, esse curso já é oferecido aí pela Andréia, e agora a nossa comunidade cresceu, então tem a Sandra aí, né? Tem a Kessia, tem a Andréia, que também vão oferecer esses cursos em outros estados do país, mas aqui em Teresópolis, no dia 18 e 19 agora de novembro, um sábado e domingo, nós estaremos aí esses 2 dias estudando o Branding 104, que são os 26 movimentos do Branding desenhados para maximizar o nosso desempenho em todas as áreas. Nós aplicamos no dia a dia, nós temos experiências muito significativas, desde pessoas que não bebem água, não têm o costume, ou crianças, a gente sabe que hoje aí, né, a gente está com um número de crianças com transtorno no desenvolvimento, e aí começam a beber água, começam a coordenar os movimentos. Então, é um corpo que estava muito livre no espaço, sem pouca atenção, que começa a se aproximar, e é lindo ver que é a mágica daquele corpo que passa a se perceber e consegue realizar os movimentos. E faz tão bem, tudo que faz bem a gente quer repetir, faz tão bem que eles chegam e já falam, vamos fazer o Branding, vamos fazer o Pace, e chamam os familiares para fazer, então não tem um dia que a gente não comece sem. E é com muito carinho, com muita responsabilidade, com um sentimento de querer compartilhar o que nos faz bem, o que a gente vê que tem resultado, que a gente convida todos vocês a realizarem esse curso com a gente nesses 2 dias aí, dia 18 e dia 19 de novembro. Vai ser um prazer recebê-los, né? Eu sou um cara muito cético, né? Eu sou estudioso, e eu digo que as coisas me convencem quando eu percebo em mim, assim, eu sou meio... Tipo, me falar que é bom, eu não levo muita fé, não, mas quando a gente passa a perceber, né, em si própria a transformação, a velocidade do meu discurso, a organização dos meus pensamentos, então, convido vocês a presencialmente estar conosco no nosso espaço aqui em Teresópolis, um espaço feito com muito carinho, criado com muito carinho, com muita dedicação, de 25 anos de carreira, meu e da Marion, culminando aí com essa excelência que é o Branding, conhecido mundialmente, né? É pouco conhecido no Brasil, mas é difundido mundialmente, conhecido mundo afora, por realmente transformar as vidas, por modificar as formas de pensar, as formas de agir, né? A gente, no Celote, a gente tem uma frase que é bem legal, que se o corpo não vê, o cérebro não enxerga, né? Então, a possibilidade da gente organizar o corpo para que esse corpo passe a permitir que o cérebro enxergue com excelência, essa é mais ou menos a base do que a gente faz no nosso trabalho. Então, dia 18 e 19, aqui em Teresópolis, Branding 104, no Espaço Celote. E é com prazer que a gente participa dessa comunidade do Branding. A Denise não pôde estar aqui com a gente hoje, mas nós temos essa missão de fortalecer essa comunidade e, como eu falei, de proporcionar o que faz bem para nós, o bem-estar que faz para nós, a gente difundir isso para que outras pessoas também possam ter acesso a essa transformação através do movimento, que, como diz o Paul Denison, o movimento é a porta para o aprendizado. Então, a gente espera alcançar cada vez mais pessoas e divulgar cada vez mais esse trabalho maravilhoso. Deixo com vocês aí, André, se você quiser finalizar. Nossa Obrigado. Mestre aí também. Assim, ó, eu amo muito vocês, porque assim, ó, essa primeira formação assim, é incrível. Todos que participaram foi uma dedicação, um amor e um carinho. E a gente quer que difunda mais, porque não tinha nada em português, né? Essa é de grande dificuldade. Tem muito livro de ginástica de Branding, da técnica em si, mas em outras línguas.
né? Eu, a Kessia, o Marion, todo mundo a gente comprou, mas tudo em inglês, espanhol, por aí. Nossa meta é futuramente, pelo menos um dos livros, que é um dos principais, a gente traduzir para o português e quem sabe isso ajude a difundir. Mas vocês estão vendo aqui, já pelas experiências, gente, tem muito mais exemplos aqui, né? Isso aqui é só a cereja do bolo, a gente trouxe algumas coisas dos benefícios. Entrem no blog do Brain Gym Brasil, lá tem vários relatos, ainda tem mais coisas para a gente colocar ainda, e também tem o link, no Linktree, né, que vocês vão acessar lá, que tem lá. Se você quer entrar no grupo no WhatsApp ou no Telegram, que daí a gente divulga as informações sobre os cursos e informações também, e lá no blog também tem muita informação. Nós temos o nosso YouTube da Ginástica Cerebral, que você pode acessar as várias entrevistas que a gente já teve, em algumas a gente fez movimentos para o pessoal experimentar. Tem uma página só específica do PACE, né, dessa técnica e desses movimentos, dessa sequência de movimentos. Experimente. O branding é isso, gente. Ele justamente é para a gente vivenciar aquele movimento e perceber a diferença que fez na nossa vida, como o caso que a Kessia falou, muitas vezes é imediato. Quando a gente faz a formação, a gente precisa fazer estudo de casa, não se forma só assim assistindo aula. Não, a gente tem que ter a prática, né? Eu tenho muitos exemplos. Também tinha de uma menina que estava lendo tudo, pedi para ler e com os meus clientes também acontece isso, que eu também sou terapeuta integrativa. Então, é experiencial. Aí a pessoa lê, por exemplo, um parágrafo, sem atenção, ou todo truncado, faz determinados movimentos, que a gente, né, na hora, vê que é importante naquele momento, e a pessoa já na hora percebe a mudança, a gente percebe na postura, na fala. Imagine você praticando consistentemente, foi o caso do Tio Lu. Né? Consistentemente praticando o pace, a gente nota até no jeito dele falar. Se vocês olharem as primeiras entrevistas com ele, vocês vão perceber a mudança do Tio Lu nas entrevistas. E o relato fantástico de passar a dormir melhor, isso é muito bom, porque impacta na saúde nossa do dia a dia, dormir bem. Então, com simples movimentos, mas que foram projetados, desenhados para esse benefício. E eles são movimentos simples, mas a gente tem que todo um cuidado na hora de fazer. E essa atenção que a gente fala, né? Faz uma pré-atividade, faz um movimento, faz uma pós-atividade e celebra. Porque o nosso cérebro grava o que é importante para a gente, né? E como eu gosto muito de dizer, o cérebro não é preguiçoso, ele é muito esperto, ele faz o que ele está acostumado a fazer. Se eu me acostumo com um bom hábito, e os movimentos do branding são um excelente hábito, além de beneficiar o meu cérebro, beneficia meu corpo, meus movimentos, a minha saúde, né? Então, tem muito benefício no aprendizado, na saúde, em várias áreas da vida. Né, Sandra, querida? Então, a gente vai aqui encerrar, deixando gostinho de quero mais, porque temos muita coisa para dividir com vocês. Aproveita a oportunidade, quem é da região ou quer viajar e conhecer a região maravilhosa lá do pessoal lá do Celote Postural, vá lá conhecer, acesse o Instagram deles, o Celote Postural no Instagram. Logo, logo eles vão ter site, então vai ter mais informação. Acesse o blog do Branding Brasil, também para acessar as informações que a gente tem lá. E se tem curiosidade, querem saber um pouco mais, mande mensagem para a gente, que a gente está aqui à disposição para esclarecer e trazer para vocês essa maravilha que são os movimentos do branding, da ginástica cerebral. Então, de coração, assim, fico feliz de poder contribuir e dividir isso com vocês. Sandra? Obrigada. Então, com uma palavra muito forte hoje, o percebendo, que é o diferencial do branding, né? Como que você está percebendo o seu momento? Então, é muito importante ter essa autoconsciência, né? Então, a gente fecha aqui. Muito obrigada, então, por todas as pessoas que estão assistindo, vão nos assistir, porque vai ficar gravado, e também a nossa comunidade, que está parcialmente aqui hoje, né? Então, obrigada, Tio Lu, a Marion, Kessia, e muito obrigada, Andréia, que está impulsionando esse movimento aqui no Brasil, tá bom? E a Denise, que está distante fisicamente, mas perto, né? A gente carrega esse conhecimento que ela compartilhou com a gente e a gente quer compartilhar com vocês também. Tá bom? Então, muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.